junto, na verdade, não só com essas organizações, mas com tantas outras, não é, da sociedade civil, dos movimentos sociais, etc., tem lutado por democráticas, pela afirmação do Estado democrático de direito, da Constituição e etc. Então, como se vê deste momento no qual nós temos um líder, não é, maior na presidência da República que está presente, pelo menos, né, em atos que pedem a volta da ditadura, e afirmam o AI-5 como sendo um regime, enfim, aceitável, que afirma a saída, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Todas essas pautas absolutamente contrárias ao regime democrático e aquilo que a Constituição Federal estabelece para nós enquanto país. Então, diante dessa situação, o Conselho Nacional Cristãos, juntamente com as organizações, dizem: não, nós precisamos nos pronunciar, não é? E por isso escreve a nota e por isso pede aí o afastamento do presidente a fim de salvar a democracia. Como vocês imaginam isso? Então, o que eu quero dizer é um processo de luta, é um processo de caminhada, de afirmação da democracia, não é? Então, quando nós nos vemos diante de uma postura tão iminente, tão evidente, não é, contrária ao regime democrático, as igrejas precisam se pronunciar. Então, é nesse contexto. É isso que eu digo. Ou seja, o que vocês estão dizendo é que a presença de Bolsonaro na presidência da República é deletéria para a democracia e perigosa para as vidas da população. Bem, nós temos visto que o presidente ele tem assumido posicionamentos bastante questionáveis, principalmente em situação de emergência que nós estamos vivendo com respeito à Covid-19, não é, de pandemia, na qual há uma alta taxa de mortalidade já, não é? Então, e a gente vê o presidente, pelo menos num primeiro momento, agora parece que ele recuou um pouco, não é? Mas no primeiro momento, tratando uma pandemia da gravidade que tem a Covid-19, não é? Quer dizer, coronavírus e todas essas tratando a pandemia como se fosse uma gripezinha, tentando incentivar as pessoas para voltarem ao exercício normal das suas atividades, dando prioridade à economia do país, como se a economia do país não tivesse a ver diretamente com a vida das pessoas, né? Então, assim, adotando um discurso tão irresponsável e tão mesmo, porque, na verdade, quando diante de uma pandemia, o líder maior chama as pessoas para irem para a rua, está chamando as pessoas para se contaminarem, né? Está chamando-as para a morte. Então, esse tipo de situação é uma situação que precisa ser enfrentada de uma maneira firme, de uma maneira forte. Então, é por isso que o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, as outras organizações, assim como tantas outras organizações, têm vindo para se manifestar e dizer que é possível que o presidente da República tenha esse tipo de atitude, não é? Então, claro, nessas circunstâncias, o presidente da República, de fato, é um risco à população brasileira, à vida, à saúde da população brasileira. Esse tipo de atitude é um risco, não é? Perfeito. As igrejas, as entidades que assinaram esse documento, elas têm uma tradição de atuação junto às comunidades periféricas, à população mais vulnerável. A senhora tem uma avaliação de como essa população está vivendo nesse momento, ou os reflexos dessas atitudes irresponsáveis, como a senhora diz, do presidente da República, nessas populações mais vulneráveis?
Então, olha só, a gente tem notícia, enfim, de vários lugares, várias regiões do país. Eu estou falando do Rio de Janeiro, então estou com a situação das pessoas das comunidades periféricas, das favelas e das mais também ao redor da cidade do Rio de Janeiro, começando a enfrentar um índice de mortalidade maior, né? Aqui na nossa comunidade vizinha, por exemplo, do Morro do Cantagalo, soubemos nesse fim de semana de 2 pessoas que morreram. 2 pessoas que morrem de Covid numa comunidade, não é, desse tipo, significa, a gente sabe realmente bem, um número muito maior de contaminados e, portanto, enfim, infelizmente, talvez uma situação já quase que de descontrole, não é? Da questão da contaminação, uma questão de descontrole da contaminação mesmo. Então, eu acho que nós estamos chegando assim um ponto de com as indicações de retorno, né, que a gente está a cada dia ouvindo, né, de novo e de novo, para as atividades normais, a gente está colocando a população numa situação de, enfim, de um perigo muito grande, né, de um risco muito, um índice de contaminação muito alto. Então, claro, temos diversas comunidades aí, diversos grupos de igreja trabalhando, muitos grupos, inclusive fazendo distribuição de alimento e tal, né? E a gente tem notícia das pessoas, do número maior de contaminação ocorrendo nas cidades. Em São Paulo, vocês viram, ontem eu vi uma notícia, recebi uma notícia de um observatório dos cemitérios, não é? Para poder a gente ter uma possibilidade, fazer uma tentativa de uma possibilidade de saber o número de mortos através das pessoas que vão aos cemitérios, das famílias que vão enterrar os seus mortos, né? Então, assim, porque na verdade a gente sabe que há uma subnotificação, o fato de não haver ainda os kits para testagem das pessoas, né? As pessoas não conseguem fazer a testagem, portanto, nós sabemos o número de contaminados que de fato existem, os números oficiais são números subnotificados, então há todo um distanciamento da realidade mesmo com aquilo que o governo está conseguindo propor de enfrentamento da situação, né? Então, por isso, há várias iniciativas. Essa de São Paulo é uma, por exemplo, e também tem várias iniciativas no âmbito das igrejas mesmo, para poder acompanhar, para poder verificar e fazer a contagem, para ver se a gente consegue se aproximar o mínimo possível da realidade de fato do que está acontecendo com as pessoas nesse momento, né? Então, assim, claro, tem todo o interesse por parte das igrejas, as igrejas têm atuado para poder entender o que de fato é a realidade da população brasileira nesse momento. A senhora diria que a ajuda do Estado, a anunciada ajuda do Estado, não está chegando, então, nas populações que precisam mais? Não está chegando. A gente sabe de casos de pessoas que se inscreveram para receber essa ajuda emergencial do governo e que não estão recebendo. Ainda está em análise, né? Então, assim, eu acho que é uma situação de tanta penúria,
de tanto risco, é deixar a população que já está arrasada, não é, com a vida sob risco, deixar, por causa da pandemia, ainda sem os recursos necessários para poder comprar os alimentos, enfim, né, dar os encaminhamentos que precisa dar, básicos para continuar sobrevivendo, ficam deixadas à deriva. Não é? Então, é uma situação de muito desespero, eu acredito, para todos nós, não só para as pessoas que estão dependentes desses recursos e que não estão tendo, mas para nós que temos um chamado ético e uma consciência de que o governo precisa atuar, o Estado precisa atuar para responder a essa situação emergencial na qual nós estamos colocados, né? Na qual o mundo inteiro está colocado. Não é? Precisaria ter um pouquinho de, né, com políticas sérias por parte do governo. A situação difícil demais dessa pandemia seria, de alguma maneira, aliviada, né? Mas a gente não tem segurança nenhuma de que esse governo tem feito ações de fato responsáveis para poder apoiar a sua população. Então, eu acho que é um pouco isso, né? O desespero também vai muito. Né? A senhora falou assim, então, do trabalho das igrejas junto a essas comunidades mais carentes. E no dia a dia, no trabalho religioso mesmo, nos cultos, nas missas, as igrejas estão procurando levar um pouco mais de informação para quem participa. Eu não sei, eu acho que boa parte desses encontros religiosos não estão sendo mais realizados presencialmente, né? Não. Queria saber como está o trabalho das igrejas no sentido de orientação mais geral à população. A senhora pode falar da sua igreja, da igreja luterana, e se tem informação também das outras denominações religiosas. As igrejas do CONIC, todas elas aderiram ao isolamento social plenamente desde o início, não é? Então, acho que é importante que isso fique claro. Todas as igrejas foram muito responsáveis no sentido de que a orientação da Organização Mundial de Saúde é orientação a ser seguida. Então, cancelaram os seus cultos, cancelaram as suas missas, as suas celebrações e etc. Estão fazendo isso de maneira virtual. A Igreja Luterana, por exemplo, todos os dias tem uma oração da noite, tem uma oração da manhã, que os pastores e as pastoras estão gravando e encaminhando aos seus membros, né? De oração, as preocupações todas que as pessoas têm, né, que fazem parte da espiritualidade, como as pessoas lidam com as suas dificuldades cotidianas e tal, através, por exemplo, de orações, não é? Então, isso também é encaminhado para os pastores, para as pastoras, que também fazem o trabalho de conectar com as pessoas, com as comunidades, com os membros das suas, para que essas pessoas também possam estar orando umas pelas outras e tal. E, de modo geral, as igrejas todas estão fazendo, disponibilizando para os seus fiéis, as suas fiéis, celebrações. Então, claro, simplificada, de uma maneira simplificada, talvez não com toda a liturgia completa, por exemplo, como se faz num culto ou numa missa de domingo, mas o que é o essencial, o que é o mais importante, né? As reflexões, o texto, as orações, etc., de uma maneira simplificada, mais presentes, assim, né? E, de modo geral, os pastores e as pastoras vão mesmo para o espaço de culto, vão lá para a igreja, né, para a sua igreja, fazem a gravação e mandam
Então, com essa imagem, né, com esse ambiente, espaço litúrgico, enviam isso para as suas comunidades. Então, dessa maneira, eu acredito, e também a gente ouve os relatos, né, de que as pessoas estão, primeiro, sendo acolhidas nesse momento de crise, de isolamento, né, de afastamento mesmo, quando não podem estar juntas, reunidas como comunidade presencialmente, estão reunidas de uma maneira virtual. E algo também muito interessante, que é um aprendizado novo, né? As pessoas não tinham feito essa experiência antes, então também é um desafio importante como é que se vive a espiritualidade no contexto de Covid-19, num contexto de isolamento social, né? Então, sim, as igrejas têm sido muito presentes, eu acredito, tanto na questão da espiritualidade, como também enviando informações, etc., para as pessoas, né? A senhora acredita que pode até haver ganhos nessa vivência espiritual, nesse período? Eu acredito, sim. Sabe, esse tempo é um tempo de exercitar uma espiritualidade mais voltada para dentro das nossas casas, né? Para dentro de nós mesmos. Então, é um tempo de voltar os olhos para dentro e ver, não é? A partir de nós, como é que a gente consegue um relacionamento, aprofundar o relacionamento com Deus, com a divindade, não é? Com o nome que tem a nossa divindade, mas, porque não é só uma experiência, não é, de cristãos e cristãs, é uma experiência de todas as pessoas, de todas as comunidades religiosas, diferentes religiões. Como é que a gente aprende a exercitar uma religiosidade a partir da casa, a partir do lugar mais íntimo nosso, né? E aí tem um texto bíblico que Jesus uma vez vai falar da oração, né? E diz assim, olha, a oração entra no teu quarto, né? Entra no teu quarto e lá em silêncio com Deus, né? Fala com seu Deus. Então, assim, essa experiência de retorno para o que é mais propriamente nosso, né? Sem estar na presença de ninguém. E traz uma coisa diferente para o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo, o nosso relacionamento com as pessoas da nossa família, as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Como é que a gente descobre jeitos novos de falar de amor, jeitos novos de estar juntos, jeitos novos de gastar o tempo, de investir o tempo em conjunto, né? Eu acho que é um aprendizado, na verdade, que esse tempo está trazendo a todos nós. E eu espero que a gente consiga fazer a experiência positiva, vamos dizer assim, de viver conosco mesmos, de viver com os nossos amados e amadas que estão ao nosso entorno imediato, que é a nossa família, e de viver com o nosso ambiente mais íntimo, que é a nossa casa, né? Tomara que a gente aprenda a amar, de estar nesse lugar e nesse espaço, né? E que esse espaço não seja utilizado como um lugar de violência. Nós estamos sabendo que os casos de violência contra as mulheres, também contra crianças, o próprio secretário-geral da ONU alertou para isso na semana passada, como é que os casos de violência têm crescido também contra crianças, né, e contra mulheres. Esse alerta já tinha sido um pouquinho antes, né? Então, eu acredito que é muito importante que a gente consiga entender que o espaço da casa é o espaço vital para todas as pessoas. Que ninguém pode exercer o domínio do espaço. Que ninguém pode exercer a violência sobre o outro neste espaço,
né? Então, penso também que é uma oportunidade de, sei lá, de crescimento, de aprendizado para as pessoas que estão precisando, enfim, ficar em casa, né? Como é que a gente fica em casa? Ficar em casa praticando a violência contra o outro, não pode ficar em casa agredindo a outra pessoa. A gente precisa aprender a passar desse nível e encontrar o outro que está ao nosso lado de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais acolhedora, mais caridosa, e não é, para que o lugar da casa seja acolhedor para todas as pessoas, né? Então, eu acho que é um exercício, sabe, para todos nós, de diferentes maneiras, em diferentes níveis. Essa crise começou, na questão do isolamento social, com muita resistência de alguns grupos, especialmente evangélicos, que resistiram, negaram, inclusive, a gravidade da pandemia. Como é que a senhora observa hoje? Esse negacionismo já foi superado? Esses grupos estão menos fortes do que estavam no início da pandemia? Como é que a senhora vê esse movimento dentro das confissões religiosas em relação à pandemia? A senhora falou que a maioria das confissões está fazendo o isolamento social, está preocupado a maioria está preocupada com a saúde das pessoas, mas no início a gente não viu isso em alguma parcela das confissões religiosas. Como é que está hoje isso? Não, assim, as igrejas que são membros do CONIC, essas igrejas, elas adotaram o isolamento social desde o início, né? As outras igrejas, não. A gente, como você disse, de fato, houve uma resistência por parte de diversas igrejas aí, não é, ao isolamento social. Eu acredito que a mudança de comportamento tem ocorrido porque as pessoas vão ser contaminadas e as pessoas começaram a morrer, não é? Há 2 semanas atrás, nós tivemos em Duque de Caxias uma menina de 17 anos da Igreja Batista que faleceu, né? Quer dizer, uma pessoa jovem, linda, cheia de energia, de vida e etc., morreu de Covid-19, não é? A mãe dela tinha internada, a mãe conseguiu sobreviver, ela não. Então, assim, na medida em que o prefeito de Duque de Caxias, da Igreja Universal do Reino de Deus, que apareceu numa entrevista dizendo que de maneira nenhuma ia fechar a igreja, porque é da igreja que ia vir a cura para essa doença, né? Então, de maneira nenhuma que as igrejas seriam fechadas, etc. Ele foi contaminado, ele está internado aqui na clínica de Botafogo, né? Então, na medida que as pessoas foram sendo contaminadas e começaram a morrer, aí acredito que as pessoas, enfim, acreditaram que esse negócio, de fato, é uma coisa que... Então, de fato, o isolamento social é o caminho para se conseguir vencer as contaminações. E aí foi havendo, e acredito que continua havendo, né, está crescendo cada vez mais a consciência que, de fato, é preciso que as igrejas não abram e que, então, encontrem alternativas celebrativas para as pessoas, né? Eu também vi, há umas 2 semanas atrás, uma notícia de uma igreja lá no Espírito Santo que um membro da igreja morreu e ele tinha ido para a igreja. E quantas pessoas, centenas de pessoas naquela comunidade, não é? Então, assim, eu acho que as pessoas recebendo realmente não é preciso adotar o comportamento orientado pelas autoridades de saúde, né? pela Mundial de Saúde e por outras autoridades que têm mais consciência e que têm mais
respeito pela Organização Mundial de Saúde do que outras, né? A gente sabe que tem outras no Brasil que não têm o mesmo tipo de respeito, têm o mesmo tipo de noção de que as orientações da Organização Mundial devem ser seguidas. Mas eu acredito que na medida em que as pessoas estão sendo contaminadas e estão morrendo, outras estão percebendo que de fato isso é uma coisa real, é verdade, não é? Então, o comportamento está mudando. Esse governo ele tem usado muito o discurso religioso como uma forma de se legitimar, ou de buscar apoio e de se construir mesmo. Como é que a senhora vê essa relação Estado e religião, que no Brasil sempre existiu em muitos outros momentos, mas dessa vez parece muito forte, uma coisa, o governo parece querer se utilizar ou se misturar com uma certa tendência religiosa. Isso aí é bom, é ruim? O que a senhora acha? Que isso é ruim, porque, na verdade, exatamente, o Estado é laico. E, na verdade, obviamente, Estado laico não significa um Estado no qual a sua população não possa ter religião, muito pelo contrário, não é? As pessoas, a população, os cidadãos e as cidadãs de um país no qual o Estado seja laico completamente livres, são completamente livres para ter suas religiões ou não terem religião, né? Fazerem as suas. Isto, o respeito a esta opção, não é, de cada pessoa ou de cada grupo, não pode ser como se chama, traduzido em uma opção específica por parte do governo, não é, para com um determinado grupo religioso. Ou seja, não pode adotar o discurso de um determinado grupo religioso como discurso de Estado, né? O Estado ele não pode ter essa linguagem religiosa, ele não deve ter essa religiosa, né? Precisa respeitar todas as religiões. Então, o Estado laico é o Estado que é aberto para todas as religiões, mas que não tem, no nível da política pública, não faz uma opção religiosa. E o que está acontecendo nesse momento é exatamente, como você disse, que a gente vê que o governo faz uma opção por uma perspectiva religiosa, não é? E isso é uma afronta, na verdade, ao Estado democrático de direito, que precisa assegurar a todas as pessoas a liberdade religiosa e não a imposição de uma perspectiva sobre as outras, né? Então, a gente tem lutado muito com isso. Também um movimento religioso, enfim, no Rio e no Brasil, de modo geral, as religiões todas têm feito um esforço enorme para poder afirmar que respeitam as religiões, sim, mas não como política de Estado, não como discurso de Estado, não como discurso de governo, né? Isso a gente não pode admitir. Para os protestantes, principalmente para os protesteranos, é muito complicado essa mistura, não é, dessa maneira como está acontecendo no Brasil agora, porque a questão de Estado laico é um dos valores assim bastante importantes da reforma protestante, não é? O Lutero ele tinha lá uma compreensão, não é? Ele desenvolveu um pensamento que a gente chama da teologia dos dois reinos, né? Onde ele afirmava assim, olha, tem um reino que é o reino espiritual, o reino secular. O espiritual é aquele da igreja, da fé, etc. e tal. O secular é aquele do Estado, é aquele que tem a ver com as questões do governo, com as questões de Estado. Deus é Deus sobre os dois, no entanto, cada um tem a sua função, né? Então, assim, desde da Reforma Protestante, lá
no caso da nossa tradição com Martinho Lutero, esse é um valor já fundamental, é um valor já sedimentado, né, vamos dizer assim, na teologia e na ética eclesiástica, né? Então, essa coisa de fazer essa intersecção tão forte, né, com um discurso religioso, com uma perspectiva religiosa, enfim, é fora dos parâmetros daquilo que a gente admite como sendo pertinente, não é, para a nossa democracia e para o Estado de direito como a gente o conhece. Agora, com relação ao senhor Jair Bolsonaro, gostaria de dizer este senhor, ele tem um versículo bíblico que ele sabe de cor e que ele sai afirmando por aí, que é a verdade, aquele de João a respeito da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E esse homem fica usando esse versículo bíblico e manipulando o versículo bíblico como se ele fosse, não algo para, sabe assim, o uso exacerbado de alguma coisa revela que aquela coisa não está resolvida para a pessoa, não é? Então, eu tenho a impressão que o uso exacerbado desse texto a respeito de verdade por parte do presidente Jair Bolsonaro é porque há um grande problema com a verdade nesta pessoa e nas práticas desta pessoa. Então, eu queria dizer, o que me chama muita atenção também é como que as igrejas, por conta do uso de um versículo bíblico, por conta do uso de alguns jargões e por conta da contratação de algumas pessoas no governo, né, as igrejas acabam acreditando que este é um governo representativo daquilo elas defendem o evangelho, daquilo que elas defendem como fé em Jesus Cristo, não é? Quer dizer, os evangelhos de Jesus são um chamado forte à justiça social, à distribuição de bens, de recurso e etc. As políticas desse governo são completamente contrárias a esse tipo de valor que está colocado pelos evangelhos. Não é? E a população se deixa, quero dizer, essa população de igreja, né, das igrejas evangélicas, se deixa levar por um discurso que para mim é um discurso de aparência, não é? Quando na prática as pessoas estão mais pobres, as pessoas estão mais abandonadas, as pessoas estão com menos recursos, as pessoas estão com menos trabalho, o nosso país está com a indústria praticamente em vários setores da indústria, a economia quebrada, as pessoas continuam dizendo que, olha, né, acreditando que este homem é um homem que foi escolhido por Deus e etc. e tal, para o governo do país, né? Faz esse tipo de leitura. Então, eu acredito que é uma decepção muito grande, na verdade, para muitos de nós, né, que uma parte dos evangélicos e das evangélicas tenham embarcado nesse tipo de... o Evangelho de Jesus Cristo não é a respeito de palavras, é a respeito de práticas. E as práticas libertadoras, de fato, nós sabemos, estão nesse governo. Então, libertadoras do povo, né, da população pobre desse país, dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país. As opções que esse governo tem feito em termos de políticas, em termos de reformas, não é, são todas no sentido de retirar direitos, no sentido de retirar as políticas sociais de distribuição, né? Então, esse de política é aquilo que corresponderia aos valores mais fundamentais do Evangelho,
A gente não vê essa prática nesse governo, né? É um governo de aparência, portanto. Dentro desse quadro, como é que a senhora avalia a recente nomeação do senhor André Mendonça para o Ministério da Justiça, em que foi considerado como um dos aspectos importantes aí do currículo dele, o fato de ter sido ou ser pastor evangélico? Então, pois é, não é? Eu até não veria problema se a pessoa é um pastor evangélico e é uma pessoa extremamente competente na direito, que de fato tem ética, não é? Quer dizer, que seja um jurista respeitado, que seja uma pessoa com conhecimentos profundos na área de direito, na área enfim, da máquina da justiça e etc., né? Então, eu penso que a prioridade para a escolha de uma pessoa que vai exercer uma função pública é a sua competência na área para a qual ela foi formada, não é? Se porventura ela já estudou teologia e tem enfim, né? É um pastor ou uma pastora, enfim, eu acho que isso não é exatamente desqualificador, não é? Mas esta pessoa precisa prioritariamente ser uma pessoa reconhecidamente competente na área para a qual ela está sendo chamada para exercer a função, não é? Então, na verdade, eu tenho referências a respeito desta pessoa que foi escolhida para ser o ministro da Justiça, nesse sentido, né? Gostaria de ver o currículo dele e de ouvir mais a respeito da competência dele para esta função específica, né? Mas eu acho que é difícil, sabe? Essa coisa, mais uma vez, a prioridade que se dá é a um pastor, vamos dizer assim, né? Quer dizer, então, e as outras? Por que não tem pai de santo lá? Por que não tem mãe de santo no governo? Por que não se chama pai de santo e mãe de santo? Né? Por que não se chama o pessoal de Umbanda? Por que não se chama pessoas de outras religiões? Esse é um problema muito sério, né? Claro, o pastor, tá bom, ele, né, enfim, que tem duas formações, ele poderia ter duas formações, mas não, a prática desse governo não está sendo inclusiva com respeito a outras religiões, né? E isso é um problema sério, um problema seríssimo. A senhora seríssimo. acha que isso pode incentivar a perseguição a outras religiões? Ao longo do ano passado, nós vimos várias denúncias de religiões de matriz africana falando de ataques a terreiros, enfim, ataques a áreas de celebração de seus cultos. Isso não só, eu acho que isso, na verdade, motiva a perseguição, né? Essa atitude e esse tipo de discurso por parte do governo, embora não diga explicitamente vá e queime o terreiro, vá e destrua o templo, o centro de nada, ao afirmar de maneira tão categórica uma vertente religiosa, cria as condições para que as pessoas, os indivíduos, os grupos que têm já um discurso radicalmente discriminatório, encontrem amparo governamental para aprofundar a discriminação, né? Então, assim, aqui no Rio, a nossa experiência, mas não é só no Rio, não, é no Brasil. A nossa experiência é uma experiência de violência religiosa, de violência por parte de cristãos evangélicos contra terreiros de candomblé, contra centros de Umbanda, não é?
Bem, também contra a Igreja Católica. Em alguns momentos também tem violência contra os santos, contra, não é, a representatividade da sociedade católica. Mas esse tipo de discurso do governo é um discurso permissivo, ele permite que as pessoas que já são discriminadoras, elas aprofundem os seus meios, o seu discurso e os seus métodos de discriminação e pratiquem violência, né? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Rio de Janeiro, em 2015, eu era presidente do Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio. Nós promovemos a reconstrução de um terreiro de candomblé lá em Duque de Caxias, que foi destruído, um desses grupos evangélicos, né? E foi destruído, foi queimado, e na época, eu, como presidente, eu pensei assim, bom, e aí saiu uma notícia, né, o pessoal estava dizendo que eles diziam que em nome de Jesus, em nome de Jesus, que é aquilo, não é? E aí eu disse assim, olha, em nome de Jesus, vocês destroem, em nome de Jesus, nós vamos reconstruir. E aí a gente começou fizemos uma campanha de reconstrução e conseguimos arrecadar um determinado valor e reconstruímos uma parte, não tudo, porque a gente não conseguiu arrecadar o valor não é, para fazer a reconstrução toda do terreiro, mas reconstruímos uma parte do terreiro da Mãe Conceição lá em Dias. E aí, então, com isso, dos professores aqui de História da UFRJ, até na época me disse, olha, pastora, essa ação do CONIC Rio marcou, fez um corte na história, né? Porque até então, os grupos ligados às religiões afro-brasileiras que sofriam violência diziam: os evangélicos fazem isso, né? Operam a partir da violência, não sei o que e tal. A partir de agora, as pessoas estão dizendo: tem evangélico que é violento, mas tem evangélico que não é, e que é solidário e que trabalha do referencial da solidariedade. Então, assim, eu acredito que o discurso do governo e as práticas do governo, elas incentivam aqueles grupos que são radicalmente discriminatórios, né, que têm atitudes discriminatórias e que chegam ao nível da violência. Então, eu acredito, de fato, que esse governo tem influência para esse tipo de prática. A senhora defendeu aqui, falou aqui da necessidade do Estado laico. E o outro lado, há muitos, inclusive entre os religiosos, que afirmam que as religiões e as igrejas não devem se meter em política. Como a senhora vê essa questão? Olha, eu acho que, na verdade, todo mundo tinha que se meter em política, não é? Porque política, na sua concepção primária, é exatamente o discurso e a prática de quem se preocupa com a polis, não é, com a cidade, com aquilo que é o lugar comum no qual as pessoas habitam. Então, claro, que tudo aquilo que tem a ver com a vida em comum nos diz respeito a todos nós, não é? Pessoas religiosas ou não religiosas. Então, assim, eu acho que nós precisamos estar envolvidos com a política, mas não de uma maneira institucional, no sentido de que a nossa instituição religiosa interfira nas políticas, por exemplo, interfira nas questões de Estado, né? Então, eu acredito que a gente pode levar, não é, aquilo que a gente pensa que é o melhor para a comunidade a partir dos referenciais de fé, mas não pode impor os nossos referenciais de fé para a comunidade de modo geral, não é? Para o povo, para a população, para
para todos, né? Então, o respeito, ele precisa ser exercido sempre, em todo momento, né? Em todos os lugares, em todos os níveis. Agora, eu acho que é importante que a gente participe da política, sim, mas não como ação e não como não com o entendimento de que os nossos referenciais de fé devem servir de instrumento para influenciar aquilo que vai ser decidido por parte do governo para a população como, né? Então, acho que é isso, precisa ter um equilíbrio nas práticas. Quem observa a cena política nas últimas décadas no mundo faz uma ligação, algumas pessoas fazem uma ligação muito grande entre a extrema-direita e alguns grupos religiosos. Explicam, inclusive, essa ascensão da direita no mundo, especialmente agora com Trump e agora aqui com Bolsonaro, mostram que na raiz dessa ascensão tem uma parte que digamos, está na religiosidade mais fundamentalista, digamos, sei lá, como chamada, de alguns grupos. A senhora acha que isso aqui também explica a ascensão de Bolsonaro? A sociedade brasileira era muito vista como uma sociedade plural, mais tolerante, foi vista, pelo menos assim. Hoje, não, né? Hoje se vê quem descreve a sociedade brasileira fala muito em ódio, em discriminação, em violência. A senhora vê essa ligação entre extrema-direita e religião aqui no Brasil? Isso é fruto desse movimento do exterior também? Olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu acho que a ascensão de Bolsonaro se deve ao fato do Lula ter sido retirado da corrida presidencial em 2018, tá? Eu acredito piamente que se o Lula tivesse ficado, Bolsonaro teria chegado onde chegou. Obviamente, a retirada do Lula foi parte de um plano, de um projeto, né, de construção de uma alternativa de direita, assim, né, para, enfim, usar essa nomenclatura aí, uma construção dessa alternativa de direita que foi feita, que está sendo feita ainda na sociedade brasileira, né, e que eu acredito que começou a ser feita lá em 2013, com as manifestações, com todas aquelas manifestações de 2013. Eu me lembro que eu morei por 9 anos em Genebra, na Suíça, e eu fui pastora lá da Igreja Luterana de Genebra, a congregação de língua inglesa. E voltei no final de 2012, chegando aqui, em junho de 2013, começam as grandes manifestações, né? Eu me lembro que meus amigos e minhas amigas, pessoal de esquerda, de modo geral, dizia assim, tinha uma leitura de que aquelas manifestações eram um aprofundamento da democracia, eram as pessoas indo para a rua para pedir maiores direitos e etc. Né? E eu dizia, não é. Isso aí não é aprofundamento de democracia. Isso daí é estratégia de derrubada de governo, né? E aí eu, enfim, depois eu acho que a análise que foi posteriormente, etc., acho que isso ficou mais claro, não é? Mas, de qualquer maneira, acredito que haja, de fato, um projeto no mundo mundial, né, de aprofundamento dos fundamentalismos, que são vários, são fundamentalismos no plural, né? Quer dizer, é o fundamentalismo étnico, é o fundamentalismo, é o fundamentalismo cultural, é o fundamentalismo religioso. São vários fundamentalismos que se encontram, que se juntam e que tem, e eu acho que há um projeto e acho que há um financiamento muito grande para que esse projeto, de fato, seja implementado no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil,
nós temos, historicamente, grupos missionários que vieram das missões, principalmente ligadas à região sul dos Estados Unidos e que vieram ao Brasil, né? Então, são agências missionárias que enviavam os seus missionários para o Brasil para poder formar as igrejas aqui. Esses missionários, eles vieram já no passado com um projeto, que é um projeto não só religioso, mas também de regime capitalista, né? E aí, essas igrejas nossas, elas foram formadas a partir dessa matriz, não é? De qualquer maneira, a gente conseguiu, aí no decurso né, do nosso processo histórico, aí, conseguimos eleger governos que a gente considera de esquerda, né, pelo menos com a eleição do presidente Lula. A partir da eleição do presidente Lula, a gente considera, alguns não consideram, essa não é o debate, mas, enfim, eu considero esses governos como governos de esquerda. E conseguimos, na América Latina, em diversos países da América Latina, eleger governos de esquerda, né, ou social-democratas, enfim. Muito bem. Esse projeto de sociedade que esses governos começaram a construir não foi aceito mais pelo mercado, pelo capital, por esse sistema neoliberal que está colocado nas sociedades de modo geral, que regula a vida econômica, né, do mercado de modo geral, não foi mais aceito, né? Então, eu acho que, de fato, há que é um projeto mundial de desconstrução dessa autoridade mais social, que estava sendo efetivada em diversos países latino-americanos e do mundo também. Então, e a religião, ela é uma via, sim, ela é uma via importante de convencimento da população, né? Porque como é que vai se convencer uma população pobre de que o melhor para ela não é a distribuição de renda, que o melhor para ela não é um Estado forte, que providencie saúde, que providencie, não é? Enfim, aquelas coisas que são básicas, que providencie moradia, que providencie o que é básico para as pessoas poderem sobreviver, viver de maneira melhor, né? Quer dizer, como é que se convence essa população de que a distribuição não é a melhor? Tem que ter um discurso forte. E fé é um discurso forte, né? Quer dizer, a fé é um canal forte para as pessoas. E o discurso religioso, ele é fundamental para a construção de um projeto que é, na verdade, contrário ao povo, contrário aos interesses não só da população mais pobre, mas da classe média mesmo. E se a gente tivesse uma elite um pouco mais consciente, um pouco mais, menos estúpida, conforme aqui no Brasil, a gente também conseguiria ter um pacto social aí mais equilibrado. Nós não temos, e nós estamos num caminho eu acredito, de uma radicalização dessas políticas de exclusão e dessas de morte, na verdade. Vamos resgatar aqui a palavra que está tão em voga, não é? Nesses dias, que é a necropolítica, uma política que é uma política de morte para a maior parte da população, né? Então, a população é tratada como excedente, não é? É o excedente que é descartável. É esse tipo de política que essa população de fé acaba abraçando,
Como? Através do discurso político, através da, né, retomando vários conceitos, por exemplo, um conceito que tem sido fundamental no discurso que a gente está vendo aí, tanto do Bolsonaro como anterior a ele, não é? É a questão como é que é? Da meritocracia, não é isso? Quer dizer, meritocracia, ou seja, você não pode ganhar nada de graça, né? As políticas sociais são coisas de graça do governo, porque você imagina, não é? Se receber um Bolsa Família é considerado uma pessoa, não é? Não vou repetir aqui os palavrões que esses grupos têm destinado às pessoas que recebem Bolsa Família ou outros tipos de políticas sociais, né? Então, as pessoas precisam merecer em alguma coisa porque elas merecem, não é? Muito bem. E um conceito mais contrário à graça de Deus, que é o conceito fundamental da teologia cristã, não é? A graça, o dom gratuito de Deus, Deus nos recebe sem o nosso merecimento. A gente não merece o amor, a salvação, nada disso. Deus nos dá graça, isso. E as pessoas não conseguem perceber que esse valor, que é um lógico fundamental da teologia cristã, precisa ser aquilo que informa todas as nossas relações, né? Se eu sou uma pessoa de fé que abraço esse tipo de concepção, eu preciso entender que essa concepção ela pode e deve se estender para outros níveis, né? Inclusive para as políticas de Estado. Então, como é que eu, uma pessoa, vou me deixar convencer de que eu não posso ter um Estado que ofereça, não é, políticas públicas que vão tentar fazer o equilíbrio da desigualdade profunda que existe no nosso país, pendurado num conceito meritocrático absolutamente negador da base fundamental da teologia cristã. Ou seja, tem que ter fazer um exercício muito profundo aí para poder conciliar esse tipo de visão, né? É isso que eu estou... Desculpe falar tanto, eu gosto, estou adorando essa entrevista, adoro falar. Então, mas não é isso. Eu acho que a gente está numa situação de construção de uma alternativa política, econômica, não é? Religiosa, social, que conta absolutamente com o discurso religioso para ser construída, que é essa política, enfim, de direita mesmo, essa de esgarçamento das relações, de dar as pessoas, as populações, ou partes das populações, como descartáveis, né? Essa necropolítica mesmo, sabe? Essa necropolítica como política de Estado, realmente, né? Então, eu acho que a gente está aí e as religiões estão contribuindo perfeitamente bem. Elas são um braço importantíssimo para que essa política seja implementada, para que as pessoas sejam convencidas de que está certo, é isso mesmo, é a vontade de Deus, não é? O presidente foi eleito por Deus. Imagina, acreditar num negócio é só assim que dá para acreditar que essa pessoa que a gente tem presidente é uma opção de Deus, né? Porque é só com muita distorção de valor e distorção teológica para poder chegar a esse ponto de acreditar nisso. E como responder a isso? Há respostas? Então, eu acho que
Eu acho que as respostas a gente está conseguindo construir. Na verdade, é fazer o dissenso, né? A gente tem que quebrar essa pretensão hegemônica desse tipo de discurso, que é um discurso hegemônico, né? A gente tem que quebrar isso, e eu acho que tem bastante gente fazendo isso no Brasil, no mundo, de modo geral, mas no Brasil especificamente, né? O Conselho Nacional de Igrejas, por exemplo, é uma voz importantíssima, né? Vocês sabem que eu participei daquela audiência pública dada pela ministra Rosa Weber a respeito da descriminalização do aborto, né? A DPF 153, e eu, desculpe, que eu estou escrevendo um texto sobre a DPF 153, a DPF 42, né? Aquela descriminalização do aborto. E aí foi muito impressionante, assim, que, na verdade, o discurso, né, quando eu terminei o discurso e tal, aquele grupo Quebrando o Tabu fez um videozinho curto, né, com os vários discursos e tal, e o videozinho lá no qual eu apareço teve lá 2,2 milhões de acessos, assim, na semana, né, e aí, conversando com o pessoal da Anis, né, com a Débora Diniz e de lá, e aí elas estão dizendo, caramba, o impacto que esse discurso tem, não é? Na população, assim, nas pessoas e tal, de modo geral, como que... E aí a gente estava fazendo uma análise, né, e uma amiga minha disse assim, olha, eu acredito que você acabou, e claro, e o impacto foi grande, porque eu acredito que as pessoas no Brasil, elas estão sedentas por argumentos teológicos e tal, para poder contrapor esse tipo de discurso tão raso né, a respeito das relações de gênero e etc. e tal, né? E essa ideologia de gênero que inventaram por aí, né? Quer dizer, que o Vaticano inventou e depois todo mundo fica repetindo, e os evangélicos aqui no Brasil acham que, né, acredito que é exatamente da origem, porque eles são anticatólicos, né, e ficam repetindo uma coisa criada lá no contexto da Igreja Católica, como se fosse uma coisa sua, e acabam, enfim, né, adentrando por aí com esse discurso completamente deteriorado a respeito de gênero, né? Mas uma das coisas, então, que a gente avaliou também por raiva que muitos líderes religiosos ficaram por discurso, né? E até das perseguições que aconteceram, ameaças de morte, etc., que eu sofri depois daquele discurso, de pronunciamento. Então, uma das análises que a gente faz por que eles ficaram com tanta raiva? Eu acredito que é porque o fundamentalista ele só funciona em bloco, né? Ele se quer hegemônico. Nada pode destoar do bloquinho construído. Se tem um destoamento, se tem uma coisa que discorda daquilo, começa a quebrar o discurso, e aí as pessoas ficam agressivas, né? Ou seja, respondem com violência, né? Então, eu acho que um pouco é isso, né? A característica do discurso do fundamentalismo, das igrejas fundamentalistas, é a questão a pretensão de hegemonia. Houve um dissenso, houve uma voz que diz, não é assim, não. A leitura não é essa, a hermenêutica não vai por aí, não. Né? Se há um contra-argumento dessa natureza, então as pessoas ficam extremamente irritadas e violentas, né? Bom, enfim, isso para poder dizer que acho que no Brasil
há muitas vozes, pastores, pastoras, padres, bispos, bispas, o povo de santo, de outras religiões, os bruxos, né, enfim, pessoal de outras religiões que tem dito, não, a sociedade que a gente quer não é essa daí que está sendo construída, não. O discurso religioso não é esse daí que está sendo construído, não. Né? Então, assim, eu tenho já bastante gente fazendo enfrentamento, sabe? Criando alternativas. E tem muita gente ouvindo, né? Então, eu acho que isso é bastante importante. O jeito de enfrentar, né? Que essa foi a sua pergunta. Qual é o jeito de enfrentar? Eu acho que o jeito de enfrentar é isso, é falar. É dizer que tem outro jeito de compreender, né? E é questionar. Eu acho que isso é uma maneira de fazer. A gente também vê fiéis de algumas denominações procurarem se organizar para defender esses direitos, essa verdade, a democracia. Eu lembro, por exemplo, os judeus e judias pela democracia e os muçulmanos e muçulmanas pela democracia. A senhora vê isso como uma tendência em outros grupos? Ou por que esses grupos surgiram assim? Talvez porque digamos, os comandantes das religiões não estavam tão afeitos ao discurso da democracia, enfim. Assim, eu acho que, na verdade, o que acontece é que as instituições, elas acabam ficando amarradas, né? Porque tem gente de todas as tendências dentro das diferentes instituições, né? Então, por exemplo, a Igreja Luterana é uma igreja que tem, eu diria que majoritariamente a sua a nível nacional e também nos níveis regionais. É uma igreja que tem essas lideranças com uma perspectiva teológica avançada, uma progressista, inclusive, não é? Mas tem muita gente dentro, muita gente não, mas tem uma parte da igreja que tem um outro tipo de compreensão, né? Então, a instituição, ela precisa ficar meio que se equilibrando, não é? Equilibrando o curso para não ofender ou, enfim, não confrontar nenhum nem outro, né? Então, fica fazendo um pouco esse equilíbrio, esse jogo de equilibrista aí, enquanto instituição. Então, é por isso que dentro das instituições ou dentro das organizações formam-se grupos que têm mais liberdade para poder dizer não, o discurso nosso é esse aqui, a compreensão é essa aqui. Então, na verdade, eu vejo como saudável a desses grupos, né? Até para poder dar mesmo, para dar voz a uma perspectiva que é uma perspectiva diferenciada. Então, eu acho que é assim, eu acho que é uma riqueza, na verdade, o surgimento de tantos grupos pela democracia, ou seja, é que dentro de todos os lugares as pessoas estão querendo afirmar a democracia, não é? Estão querendo afirmar esses parâmetros de funcionamento que nós acreditamos que sejam os parâmetros que definam a democracia, ou que digam o que é um Estado democrático de direito, né? Então, é isso. Low battery. Oi? Opa. Oi. Deu uma... peraí, eu vou ter que botar o meu telefone aqui no carregador. Vou mudar aqui um pouco de lugar. Pastora, a gente queria saber também como é que a senhora está pessoalmente enfrentando aí esse período aí de isolamento, a quarentena. A gente sempre tem perguntado como o entrevistado está vivendo esse período e também se tem dicas aí, muita gente fala, estou lendo, estou vendo filme, se tem dicas para o pessoal que nos assiste. Né? Então, um pouco da sua experiência de confinamento, de quarentena, e eventuais dicas aí para o público.
Então, eu acho que é muito importante a gente encontrar no meio desse período, que é um período difícil, né? A gente está todo dia aí acompanhando, vendo quantas pessoas foram contaminadas, quantas pessoas morreram, ou seja, é uma realidade de muita dor, de muito vamos dizer assim, de deslocamento das esperanças, né? Então, acho muito importante a gente conseguir encontrar as nossas fontes de alegria. O que traz alegria para nós? Não é? Ser música, é ouvir música, é dançar, é ler, é debater, é participar de conferências virtuais. Eu acho que a gente tem que encontrar aquilo que faz a gente ser mais feliz, né? A coisa, além de fazer pão de novo, né? Voltar a fazer pão, e depois que nós estamos fazendo, aprender a fazer arroz doce. Eu fiz o meu primeiro arroz doce semana passada, então foi uma coisa super bacana. Além disso, né, eu acho que leitura, eu estou lidando aqui com vários artigos que eu tenho que terminar e lendo bastante. Meu marido também fazendo as pesquisas dele aqui através da internet, etc. Conversando muito, eu acho que é bacana esse, porque cria para a gente a oportunidade de estar junto, né? de conversar, de trocar experiência, de trocar lições, de trocar, sei lá, os sentimentos, né? Enfim, falar, conversar, dialogar e tal. Mas, assim, eu acho que o que é importante é que cada um de nós saiba aquilo que traz felicidade, aquilo que traz alegria, aquilo que tem o potencial de alegria para nós e investir, sabe? Seja lá na cozinha, seja na leitura, seja na música, seja na dança, seja no que for, a gente encontrar essas fontes aí para poder conseguir passar por esse momento, enfrentar esse momento, viver esse momento da maneira melhor possível, da maneira mais positiva possível, e a gente consiga sair dele como pessoas mais conscientes das nossas limitações e da nossa, enfim, da nossa própria mortalidade, não é? E, por outro lado, sair mais fortalecidos por saber que a gente consegue encontrar de enfrentar a crise, de viver a situação tão difícil que é esse tempo, de uma maneira melhor, assim, de uma maneira mais positiva, né? Conseguindo encontrar aquilo que faz a gente ser mais feliz, que um pouco é isso, é o desafio que a gente está nessa dialética aí, de encontrar o que é bom, o que é positivo no meio desse tempo que parece ser um tempo de tanta dor, que parece não, que é um tempo de tanta dor e de tanto peso, né? Então, um pouco isso, assim. É isso, né? Uhum. Então, pastora, a gente quer agradecer muito aí a sua participação. Você não está aparecendo. Eu que agradeço. Aqui. Muito bacana. Obrigada a vocês, viu, pela ideia, pelo tempo, pela oportunidade também. Então tá. Legal. Tchau. Tchau, tchau. 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 Beijinho. Tchau, tchau.